Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e esse é o programa Super Dicas. Hoje eu trago o último episódio do especial voltado para o concurso da Guarda Municipal de Niterói. Mas vamos fechar a série falando sobre a disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o famoso ECA. E para falar dessa disciplina, eu trago aqui o professor Maurício Soares, que tem cadeira cativa no programa Super Dicas. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Super Dicas, mestre. Valeu, amigo. Obrigado aí pela participação, obrigado pelo convite, antes de mais nada. Que bom que eu tenho cadeira cativa aqui, é um lugar que eu gosto muito de estar, né? Participando do programa sempre com você, com o Zé lá nos bastidores, eu estou aqui também fazendo a entrevista. Obrigado pelo carinho de sempre. Vamos falar um pouquinho do Estatuto da Criança e Adolescente para esse concurso, que é muito importante. Tivemos aí 4 questões no último concurso, vai ser bem legal a gente trocar essa ideia sobre essa disciplina. Com certeza, mestre. Vamos falar aí, então, sobre essa questão do estatuto, do programa especificamente, porque o programa anterior, estava dando uma analisada no edital, ele não cobrou o ECA inteiro, né? Cobrou, acho que só 5 pontos do ECA. Você acredita que isso vai ser mantido para esse próximo concurso? Olha, é engraçado, porque não é uma tendência, não. Né? A tendência hoje da maioria dos concursos públicos é eles botarem assim, ECA. Né? E aí eles botam o que eles quiserem, porque é uma tendência dos concursos em geral. Quando eles colocam alguma legislação específica, para que eles não corram o risco de colocar uma questão que é fora do edital, quando eles querem botar uma lei específica, Lei Maria da Penha, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, eles colocam lá só o número da lei, porque seja lá o que for que eles cobrarem, está dentro do edital. É muito arriscado a banca examinadora colocar tópicos do edital, tópicos de uma lei, né, porque ela corre o risco de colocar uma questão que não está dentro do edital. E aí gera recurso, que é justamente a espécie de recurso que o Poder Judiciário pode analisar. É aquele recurso fora do edital. Porque divergências de questão, o Poder Judiciário pode analisar uma liminar, mas depois essa liminar vai cair. Né? No último concurso, tivemos 5 tópicos, realmente. Desses 5 tópicos, eu poderia dizer que 4 caíram. O 5º até caiu, mas ele caiu misturado com os outros. Né? Então, assim, os 5 tópicos caíram, mas um deles caiu misturado dentro de uma das 4 questões. E, mestre, antes de os futuros candidatos focarem os estudos nos artigos, né, que abrangem esses 5 tópicos, você considera indispensável que eles leiam pelo menos uma vez o ECA inteiro, né, para terem uma noção mais ampla do estatuto? Olha, eu acho que não. Assim, a não ser que o cara não tenha mais nada interessante para fazer. Né? Porque, assim, o ECA inteiro, ele é uma lei interessante, tá? É uma lei interessante. Só que se o cara vai ter muita coisa para ele estudar já para o concurso, né? E se ele ler o ECA inteiro, ele vai ler à toa. Realmente não vai cair. E olhando para o último concurso, o que a gente pode perceber é que as questões, a maioria, não são contextualizadas, são questões literais. Então, se o cara ficar lendo o ECA inteiro, aquilo não vai dar para ele uma robustez de conhecimento a ponto de ajudá-lo. É claro que se ele puder ler pelo menos a parte inicial do Estatuto da Criança e Adolescente, eu diria ali que pelo menos até o artigo 30 do ECA, né, ele vai ter uma noção bem de quem é criança e quem é adolescente. Ele vai pegar ali a lei da palmada, que todo mundo chama de lei da palmada, a lei 13.010, que é com a modificação do artigo 18, vai poder entender bem que não pode haver nenhum tipo de agressão à criança e adolescente, porque isso, para quem vai trabalhar em guarda municipal, é muito importante. Então, ele vai ter essa noção primeira. E, obviamente, que essas partes do Estatuto da Criança e Adolescente, por mais que não caiam na prova, elas vão conversar com as partes que caem na prova. Veja, né, o último tópico do edital é justamente os crimes cometidos contra a criança e o adolescente, que nada mais é do que tudo aquilo que o ECA veio falando durante a lei inteira, só que agora com a aplicação de uma pena. Né? Então, o ECA fala, por exemplo, né, durante o seu texto, que obviamente não poderá haver, né, você não pode, por exemplo, né, levar uma criança ou adolescente a um motel, hotel ou estabelecimento congênero. Está escrito isso no Estatuto da Criança e Adolescente, salvo engano ali pelo artigo 83, por ali. E aí lá, a partir do artigo 240 do ECA, ele faz uma referência ao estupro de vulnerável.
Então você vai ter uma correlação direta. Agora, o artigo 83, o 80, o 81 não estão no seu conteúdo programático, né, do cara que vai fazer a prova. Perfeito. Olhando aqui o programa, a gente vê o seguinte: o primeiro tópico é das medidas de proteção da criança e do adolescente. No artigo 98. Exatamente, 98 ou 101. O segundo, da prática do ato infracional por da criança 103. e do adolescente. 103 a 109, exatamente. 3, das garantias processuais da criança e do adolescente. 110. E 111, isso aí. 4, das medidas socioeducativas da criança e do adolescente. 112. 112 a 128, e dos crimes e das infrações administrativas da criança e do adolescente, 225 a 258. Exatamente isso, mestre. Desses pontos aí, você consegue destacar aí para a gente quais são os pontos mais importantes de cada um desses 5 tópicos? Consigo e não consigo. Vamos lá. Por que eu consigo destacar? Porque eu entendo o que é mais importante. Mas se você for olhar o último concurso, ele botou uma questão de cada tópico, então eu não consigo. Se você olhar quantitativamente, caiu uma questão de cada tópico, então eu não posso bater o martelo e falar esse tópico é o mais importante, porque eles dividiram igualzinho no último concurso, então eu não consigo dizer qual é o mais importante. Mas eu digo que, pela minha experiência hoje, se ele for escolher dessa vez, deixar algum tópico de fora e privilegiar algum outro tópico, né, com certeza os crimes contra a criança e adolescente vai aparecer na prova. Isso com certeza aparece na prova. E o que aparece na prova? Esses crimes contra a liberdade sexual. Nós estamos vendo toda hora dos noticiários, está acontecendo demais, ou pelo menos sendo noticiado mais ainda, né, os crimes sexuais contra a criança e adolescente. Então, a partir do artigo 240 do ECA. E não só isso, né? Os atos de pedofilia também. Né? A pedofilia, por si só, é uma doença psicossexual, mas os atos da pedofilia, elas são punidos, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E o dado interessante, Fernando, que você não precisa nem ser um doente para praticar os atos da pedofilia. Então, se uma pessoa tem nos arquivos do computador uma série de fotos, imagens, vídeos de uma criança ou adolescente fazendo sexo, por exemplo, você já é praticante de pedofilia, pode ser preso em flagrante delito pela prática de pedofilia e nunca ter tocado numa criança ou no adolescente. Transmitir um vídeo fotos dessa natureza para alguém, imaginemos que uma celebridade juvenil dessas aí, que aparecem toda hora na internet, né, de 11, 10 anos de idade, que faz dancinhas no TikTok, eventualmente se envolve numa cena de sexo ou é filmada numa cena de intimidade sexual, já com 11, 10 anos de idade, aí, enfim, acontece. Beleza? Tá, ok. E aí, quem estava fazendo a cena com ela filma. E aí você recebe no teu grupo de WhatsApp lá do pessoal do futebol. Você resolve transmitir isso para alguém. Você já pratica o ato criminoso. Então, assim, e são coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, essa prática criminosa, em especial 240 em diante, eu acredito que seja muito forte para cair em prova. Então, já deixo aí essa dica para o concurseiro. Outra coisa que eu acho muito importante, as medidas socioeducativas, né? Criança e adolescente, meu amigo concurseiro que está aí me vendo, me ouvindo, a criança e adolescente não comete crime, ela comete ato infracional. Não importa se ela pega uma pistola e descarrega na cabeça de alguém, não interessa, não é crime. É ato infracional análogo ao crime descrito no Código Penal. É análogo, não é o crime. Então, eu quero que você, e aí, se me permite só me alongar um pouquinho nessa explicação, só para ficar mais claro para todo mundo, pensa assim, só para você não errar na prova. Tudo que aconteceria comigo, que sou maior de idade, não pode acontecer com uma criança ou adolescente. Então, vamos lá. Eu, se matasse uma pessoa, cometeria crime. Pô, mas o adolescente e criança não comete crime. Beleza? Beleza. Então, eu seria preso? Seria. E a criança e adolescente? Não, porque ele não comete crime. O juiz poderia expedir uma ordem de prisão. Pode expedir ordem de prisão contra a criança e adolescente? Não, porque ele não comete crime. É busca e apreensão. Eu poderia ser preso em flagrante delito. E a criança e adolescente poderia? Não, porque ela não pode ser presa, porque não comete crime. Apreendida, né? Ela é apreendida. É apreendida. E não é apreendida em flagrante delito, porque não há delito. É apreendida em flagrante de ato infracional. Porque ela não comete crime. É ato infracional o nome que se dá.
Perfeito. Então, toda essa nomenclatura é importante. Lá no artigo 112, que você mencionou agora há pouco para a gente, é justamente onde se apresentam as medidas socioeducativas. Então, decorar o artigo 112 é fundamental. Saber lá da advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, que foi justamente uma questão da prova do último concurso. Você falou aí, já destrinchou um pouquinho, né, a parte dos crimes e das medidas socioeducativas. Quer falar alguma coisinha das medidas de proteção, da prática de ato infracional e das garantias processuais? Quais Na seriam aí? verdade, as medidas de proteção, o que geralmente cai é o próprio artigo 98, que é a parte inicial das medidas de proteção, que é justamente o momento onde o Estado, né, interfere nessa proteção. Quando a gente pensa na proteção da criança e do adolescente, quem faz a proteção da criança e do adolescente é o Estado, a sociedade, a comunidade e a família. Então, vamos pensar num exemplo bem interessante, que é a classificação etária. Né? A classificação etária, descrita no artigo 74 e 75 do ECA. Imaginemos que eu tenho uma filha adolescente, ela tem 12 anos de idade. Aliás, aconteceu um fato curioso, anteontem a gente estava vendo um filme, e aí o filme acabou e ela estava passando os filmes da Netflix, vendo o que ainda tinha, né? E eu achei bem bonitinho, né? O Dia dos Pais está chegando, e ela falou assim, deixa eu ver aqui, os filmes da Netflix. Ela, esse aqui eu não posso ver, 14 anos. E esse aqui eu não posso, 16. Isso ela falando sozinha. Eu falei, pô, tá vendo? Valeu a pena a educação nesse sentido, porque ela sabe que ela tem de respeitar a classificação etária. Mas aí a pergunta que fica aí, se cair em prova, todo mundo erra, eu convido o concurseiro a que está nos ouvindo, nos vendo, a responder mentalmente, né? E você vai ver que você vai errar, concurseiro, quer ver? Na companhia dos pais. Né? Na companhia dos pais. Classificação etária do cinema do filme, 16 anos de idade, seu filho tem 15. Beleza? Na companhia dos pais, ele pode entrar naquela sessão de cinema? Não. Pois é, mas tu respondeu que sim. Mentalmente falou assim, pode, né? Porque eu já levei meu filho, já levou, mas não podia. Né? Então, assim, a classificação etária, ela tem que ser respeitada, independente de estar na companhia dos pais. E aí, se o pai falhou, o cinema não podia falhar, não podia permitir entrar, então tem que fiscalizar. Se o cinema falhou e o pai falhou, bom, a classificação etária estava ali tentando não falhar, ela disse qual era a classificação etária, né, advindo do poder público. Então, é uma série de proteção. Então, quando que, né, o Estado vai interferir? O artigo 98 diz, né, que os direitos da criança e adolescente serão protegidos sempre que forem violados pelos próprios agentes que deveriam proteger, pela sociedade, pelos pais, pelos responsáveis, pela própria criança e adolescente, né? Ou pelo Estado. Então, quando o Estado violar o direito da criança e adolescente, os pais ou responsáveis, ou ela mesma, criança e adolescente, haverá intervenção do Estado. Haverá intervenção do poder público. Geralmente, no artigo 98, isso é o que mais cai, né? Que é a motivação para as medidas de proteção. Quanto à prática dos atos infracionais e as proteções processuais, é interessante, porque o aluno que está estudando para concurso público, ele já conhece. É só ele transferir para a criança e adolescente. O cara que está estudando para concurso público, certamente, geralmente cai nas provas, o artigo 5º de nossa Constituição. Aí ele fala assim, pô, lá no artigo 5º da Constituição tem uma ampla defesa e contraditório dos preceitos de ordem constitucional. A criança e o adolescente, né, eles também terão direito ao contraditório e ampla defesa? Aí uma ressalva tem que ser feita. Criança, por mais que ela cometa o ato infracional, ela não vai responder ao processo criminal, né, porque não existe um processo criminal contra ela. Ela não responde pelo ato infracional, né, ela vai ter uma medida de proteção. O adolescente, ele responde pelo seu ato infracional, num processo, mas a criança não responde. Então, ela pega direto a medida de proteção. Ela necessita da medida de proteção. O adolescente, ele vai responder por aquele ato infracional dele. E a medida socioeducativa pode ser imposta e ela nunca deverá ser confundida com punição. Ela é uma medida socioeducativa.
Entendeu? E as garantias processuais ali estarão presentes, o contraditório, a ampla defesa. Ele deverá saber o porquê que ele está sendo encaminhado, por exemplo, à delegacia, o ato infracional que está sendo imputado a ele. Então, todas essas características que são dadas ao maior de idade, por óbvio, deverão ser dadas também a um adolescente infrator. Legal. Mestre, você falou que caíram 4 questões na última prova, foi isso? Foi. Você acha que vai se manter esse quantitativo? Porque o ECA está dentro do conteúdo de direito, né? Que terá 50 questões. Você estima aí que vai se manter esse quantitativo? Eu acho que é daí para mais. Eu acho que é de 4 para 5. 4 para 5. Show. Por causa do dia a dia do guarda municipal. Sim. Né? O cara no dia a dia trabalha muito com adolescente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É. Em relação ao concurso passado, mestre, nós tivemos o Instituto Selecom como organizador. Né? A gente não sabe se a banca vai ser mantida ou não, mas eles fizeram um bom trabalho, né, no último concurso. Você acha que os candidatos já têm que estudar desde já com foco nessa banca ou é melhor fazer uma preparação mais genérica aí nesse primeiro momento? Olha, a gente sabe que a escolha de uma banca examinadora para concurso público envolve uma série de detalhes e nuances, né? Mas eu acredito que o time que está ganhando não se mexe. Né? Embora eles tenham feito um bom trabalho, houveram reclamações, né, da banca no ato da execução da prova. Mas ainda assim, né, acho que não a ponto deles pensarem em trocar de banca. Então, eu acho que ela vem forte para esse concurso. Acredito que ela deva conseguir até fazer essa prova também. E de mais a mais, geralmente a orientação que a gente sempre dá é para o candidato estudar pela última banca examinadora. Né, sempre pela banca do último concurso. É a primeira escolha sempre, estar pela última banca examinadora. Mas o Selecom tem um acervo grande de questões de ECA ou não? Não tem um acervo grande, não. Né? Então, assim, quando você pega uma banca que não tem um acervo muito grande, a sua alternativa é pegar uma banca ou um pouco mais potente no que cerca a capacidade de fazer questão bem elaborada, né, ou uma banca equivalente. Né? E aí é um outro problema. Qual? Né? Nós tivemos, o ECA é uma lei que se atualiza bastante, até que agora, durante a pandemia, nem tanto, mas é uma lei que sofre muitas atualizações normalmente. Então, é raro você encontrar um concurseiro com ECA atualizado, né? Isso já é uma característica. Tá? Então, assim, então é legal você fazer questões recentes. Então, na hora de fazer questão, eu vou pegar uma questão de 2014, pelo amor de Deus, não faz isso. Procura pegar a questão. Pega de trás para frente, pega 2022, 21, 20 e 19. Ok, até 19. Maurício, esgotei Selecom. Tá, o que eu faço? Pega a prova, eu sei que parece um pouco doideira, eu sei que vai ser um nível bem superior ao que você vai encontrar, eu sei, mas pega a prova da OAB. Eu sei que é mais pesado, eu sei que é FGV, eu sei que é pesado, mas o que acontece? É a certeza de uma prova atualizada. Entendi. É uma banca boa com uma prova atualizada. Então, assim, você vai pegar questões mais pesadas, você vai pegar uma prova atualizada. Depois, procura pegar a prova da Sebrasp, múltipla escolha. Você vai pegar questões atualizadas, mas aí você pega de nível médio, não pega provas de nível superior. Porque você vai pegar bancas mais modernas, atualizadas e que são, assim, com mais facilidade de cair na sua prova, com um modelo mais parecido com o que vai cair na sua prova. Perfeito. Entendeu? Porque se você pegar banca pequena, é problema. E qual é o perfil de prova do Instituto Selecom no que tange a disciplina de ECA? É letra de lei? É uma prova que ela não traz é até um pouco paradoxal com o que eu acabei de dar de indicação de questões, né? Mas ela é uma banca mais letra de lei, é uma banca com uma prova mais literária realmente. Tá? Você pega aí das 4 questões, você tinha, né, até 2 questões que tentaram ser contextualizadas, mas o cara contextualizou para no final perguntar o que estava escrito no ECA. Então ele é aquele contexto que não é contexto, né? É um contexto que no final ele pergunta o que está escrito. Ou seja, não botou o candidato para raciocinar, não perguntou nada sobre doutrina, não perguntou uma jurisprudência, só perguntou o que estava escrito mesmo, e um forte abraço para você. Tá? Então, é uma banca examinadora que, pelo menos na matéria de ECA, costuma
trazer a literalidade, sim, né, do Estatuto. Show de bola, mestre. Então, para a gente fechar aqui nossa entrevista, eu queria que você deixasse as suas últimas dicas, as suas últimas orientações para que os futuros candidatos consigam gabaritar essa parte de ECA no próximo concurso da Guarda Municipal de Niterói. Primeira dica, né? Você vai entrar no site do Planalto, vai baixar um ECA atualizado. Primeira coisa, esteja com uma lei atualizada e sempre... e agora, deixa eu ver, 2022 não teve atualização. Então, se você tem um ECA aí até o final, até assim, 2021, beleza. Eu li hoje, então tá tranquilo. Para poder fazer a entrevista, eu dei uma olhadinha, ver se tinha alguma atualização. Porque esse ano não dei aula ainda de ECA ou dei? Não, esse ano não dei aula de ECA. Né? Não teve nenhuma turma de ECA. Mas, então, assim, não teve atualização. Então, beleza. Mas, então, até 2021, se o seu ECA é até o finalzinho, tá ok. Né? 2022 não teve atualização. Mas pega depois, quando você... A partir de hoje, é contigo. Baixa o ECA atualizado, esteja sempre acompanhando lá no site do Planalto as atualizações. Isso é a primeira coisa. Segundo, faça questões recentes. Não pega a questão muito antiga para fazer. Busca a questão que seja, primeiramente, literalidade, e depois que você esgotar aquela dica lá da questão da prova do AB e prova da Sebrasp, múltipla escolha, isso é muito importante. Faça o maior número de questões possível, porque isso vai ser muito importante para você passar na sua prova. Essas são as principais dicas que eu poderia te dar. Lei atualizada, quantidade máxima de questões que você possa fazer. Excelente, mestre. Como sempre, as suas dicas aí são certeiras e excelentes aí para os nossos candidatos. Mais uma vez, eu agradeço aqui a sua presença no programa Super Dicas da Degrau Cultural e por sempre estar aí disponível para orientar os estudos dos nossos alunos e futuros alunos. A porta está sempre aberta para você aqui, mestre. Cara, eu que fico grato pelo carinho aí, obrigado aí. Desculpa, hoje eu tô pelo celular, né? Você sabe, eu tive um probleminha no computador em cima da hora, quase que a gente não grava hoje, né? Então, desculpa aí se tá, né? Às vezes o áudiozinho não sai muito legal, tal, mas a gente conseguiu fazer. Obrigado aí pelos seus amigos que acompanharam aqui no canal da Degrau, obrigado pelo carinho, beleza? Quem quiser depois também lá me siga nas redes sociais. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, muito obrigado. Tudo que você precisar, amigo, pode chamar que eu estou por aqui. Valeu? Tá ótimo, muito obrigado mais uma vez. E com essa entrevista com o professor Maurício Soares, eu encerro também esse especial do programa Super Dicas, voltado aí para o concurso da Guarda Municipal de Niterói. Se você gostou dessa entrevista com o professor Maurício Soares, dê agora mesmo seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Caso tenha perdido algum episódio do programa Super Dicas voltado para esse concurso da Guarda Municipal de Niterói, basta acessar a playlist que está disponível lá no canal da Degrau Cultural no YouTube. Caso não seja ainda inscrito, ative agora mesmo o sininho e passe a receber notificações de todos os conteúdos que são produzidos pela equipe de jornalismo e pela equipe pedagógica da Degrau Cultural. Acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso, que está disponível aí nas principais plataformas digitais de áudio. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima, gente. Valeu!